Voltamos, turma. E agora, para a gente ir reta final, vamos falar dos principais nutrientes que não podem faltar na síndrome pré-menstrual. E nós vamos iniciar essa aula discutindo esse artigo, que se vocês tiverem oportunidade de ler ele na íntegra, faça isso, porque ele é muito interessante. E resumidamente, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, porque vocês já me viram falando aqui. Ah, o carboidrato é melhor na fase, oxida melhor na fase folicular, a gordura é melhor na fase lútea. Isso tem uma explicação. E vocês vão pensar que isso pode interferir na estratégia nutricional que você traça ali com aquela tua paciente, principalmente quando ela te procura, e ela vai te procurar provavelmente para fazer um processo ali de emagrecimento. Então, dependendo da fase que essa mulher esteja, é legal que a gente priorize talvez determinado macronutriente na composição dela, ou que a gente faça uma única dieta, mas um único plano alimentar ali para ela, mas que a gente consiga ter essa percepção de equilíbrio ali. Na aula anterior, eu mostrei um artigo para vocês que separava justamente isso. Né? Numa fase ela dava mais carboidrato, na outra ela aumentava mais a caloria, priorizava mais a gordura. E vocês agora, com esse artigo, vocês vão ter essa dimensão e ter essa percepção do porquê que eu estava falando e mostrando aquilo ali para vocês. Então, olha só, lembra, gente, na fase folicular, em que a gente tem ali um aumento, lembra, do estrogênio. Nessa fase folicular, olha o que esse artigo identificou para a gente. Que a mulher nessa fase tem uma diminuição na oxidação de gordura, de proteína e aumenta a capacidade dela de oxidar carboidrato. Ela tem uma diminuição de estocar menos glicogênio. Então, você ofertar mais o carboidrato para essa mulher nessa fase vai ajudá-la muitas das vezes também de fazer essa compensação de glicogênio. Quando a gente pensa numa atividade física, eu já vou mostrar isso também para vocês. É uma fase dessa mulher que lembra, gente, estrogênio em alta. É o momento que essa mulher ela está com mais disposição e força. Então ela vai tender muito mais a conseguir fazer uma musculação com mais força. Ela vai tender a conseguir muito mais fazer um HIIT mais forte, né? Fazer um CrossFit mais forte, pegar mais carga. Então é um momento da fase da mulher que você pode dar mais carboidrato para ela para ajudar a compensar esse glicogênio que não vai estar tão estocado assim e que ela consegue metabolizar muito bem esse carboidrato. Então, nessa fase é muito bem-vindo você consumir mais carboidrato, não é para fazer hiperglicídica, ok? Lembra que naquela fase menstrual, num artigo que eu mostrei para vocês num estudo, ele botava ali 60% de carboidrato para aquela mulher consumir no ciclo menstrual. Porque lembra, gente, durante aquele ciclo menstrual, a mulher vai estar mais ávida para doce, os neurotransmissores delas vão estar mais ali bagunçados, né? A serotonina dela, se a gente der mais carboidrato, talvez melhore a passagem hematoencefálica. Então, a gente precisa pensar, conectar isso tudo aí. E aí, quando essa mulher ela entra no processo da ovulação, ela tem um aumento da taxa metabólica dela, ela tem um aumento do gasto energético dela, em torno ali de 10, 11%, que esse estudo aqui coloca. A gente aumenta um pouco mais a caloria que a gente pode ofertar nessa fase lútea. E nessa fase lútea, olha só o que acontece. A mulher oxida melhor a gordura. Era por isso que naquele estudo eles priorizaram na fase lútea o consumo de gordura em relação ao carboidrato. Eles fizeram uma low carb, deixaram lá em torno de 40% e aumentaram a fonte de energia em gordura. Né? Botaram lá 30% do VET dela vindo de gordura. Mas aí, gente, é pensar em gorduras boas, né? Não é sair dando banha de porco, encher ela de óleo de coco, isso não vai resolver o problema dela. É a gente fazer metabolizações de gorduras boas para essa mulher. Um abacate, botar oleaginosas, né? Pensar num azeite extra virgem ali de oliva. E tomar o cuidado também que nessa fase lútea, lembra? Essa mulher
muitas das vezes ela vai estar mais constipada, ela vai fazer formação de mais gases, e aí pensar talvez em avaliar isso, né, e pensar em oleaginosos que sejam low FODMAP, ok? Então isso tudo tem que ter ali um equilíbrio. Essa mulher então, ó, diminui a oxidação de carboidrato e ela aumenta a oxidação dela de proteína. Você tem um hipercatabolismo aqui nessa fase, então é por isso que você precisa que essa dieta também seja mais hiperproteica. Pelo menos, gente, de 1,2 a 1,5 gramas por quilo precisa você dar em relação à proteína para essa mulher. Então, fase folicular, carboidrato. E na fase lútea dessa mulher, você vai priorizar mais o consumo de quê? Proteína e gorduras de boa qualidade. E a gente incentivar essas mulheres a fazer prática de atividade física, ela é importante nessa fase lútea, né? Porque, gente, a atividade física, ela ajuda a liberar o quê? Endorfinas. Lembra que as endorfinas nessas mulheres na fase lútea, elas vão estar sendo o quê? Degradadas, porque os neurotransmissores estão sendo degradados. Então, a atividade física dessas mulheres vai melhorar o humor, vai melhorar a circulação, vai melhorar a liberação de endorfinas, se melhora a circulação, melhora a retenção hídrica delas. Aqui, ó, é um artigo que eu trouxe para vocês mostrando o seguinte: será que o ciclo menstrual ele pode influenciar o desempenho físico em mulheres? Qual foi o objetivo aqui desse estudo? Ó, eles foram ver o efeito do ciclo menstrual em relação à força e fadiga dos extensores de joelho em 30 mulheres jovens. Então, aquele exercício, né, de extensão ali de joelho. Elas testaram no D2, que é o início ali quando ela está no ciclo menstrual dela, no D14, que é um processo ali de ovulação, e o D21, que é a fase lútea dela. Eles analisaram que no dia 2 havia uma baixa de todos os hormônios, como eu já mostrei isso para vocês. No dia 14 foi quando ela teve o pico de estrogênio, e no D21 eles avaliaram ali o estrogênio e a progesterona. Quais foram, né? E ali no D21 a tendência à progesterona ser maior que o estrogênio. E aí, qual foi o resultado que esse teste mostrou? Que a força máxima que essa mulher conseguia gerar, ela se alternava, ela se modificava ao longo do ciclo, né? Que o momento de maior força dela foi quando ela teve ali o pico de estrogênio, foi nessa fase aqui do D14, e eles viram que quanto mais perto da menstruação, as mulheres treinavam com menos força e elas tinham menos força para concluir os exercícios de força dela, tá? Então, que existe essa modificação. Então, é por isso, gente, que às vezes a tua paciente vai chegar naquele dia, eu não consegui concluir todos os exercícios físicos dela, não conseguiu ter um desempenho esportivo muito bom, um desempenho de treino muito eficaz, porque a força dela se modifica. Olha aqui que interessante. Então, durante esse momento da menstruação, nós mulheres temos menos disposição, sim. Então, aqui é um momento para priorizar exercícios físicos mais leves, uma caminhada, de pode até correr, mas que não seja uma corrida de alto impacto. Então, às vezes, promover exercícios que sejam mais relaxantes, uma yoga, uma meditação, tá? Isso vai ajudar ali a mulher. Ah, e tem mulheres que quando ela está no período menstrual, elas não vão conseguir fazer exercício físico, elas ficam bem desestimuladas. Lembra que eu falei para vocês, gente? A gente fica mais introspectiva aqui nesse momento da menstruação. Isso é por causa que nossos hormônios, nossos neurotransmissores, eles estão todos degradados ali. Então, a gente realmente fica com menos disposição. A medicina chinesa, ela fala até que a menstruação, que o sangue, ele rouba um pouco mais da nossa energia de vitalidade. E a nossa vitalidade realmente ela fica mexida mais ali nesse processo, durante o processo da menstruação. Mas legal que a gente estimule a prática de atividade física, nem que seja uma caminhada, porque isso vai favorecer a liberação de endorfinas. Isso vai favorecer para aquela mulher que tem uma retenção hídrica, porque vai melhorar a circulação ali dela. E aí, conforme
o estrogênio ele vai aumentando, a gente tem um aumento da nossa força também. E o estrogênio vale a pena nesse período aqui da mulher investir em exercícios físicos de alta intensidade para ela, com força, com carga, porque ela vai conseguir ter muito mais disposição. Estrogênio está em alta, a testosterona está ali acompanhando isso também. Então, ali é foco para aquela mulher que quer fazer hipertrofia. É o melhor momento que ela vai ter ali. É daquele período da fase ali folicular. Depois, quando a gente tem a queda do estrogênio, né, um aumento ali da progesterona, aquilo que eu falei para vocês, a progesterona deixa a gente um pouco mais lenta, um pouco mais lerda. E aí a progesterona, ela vai oscilar muito a nossa motivação de treino, né? A progesterona por si só, ela provoca a gente, como eu falei para vocês, um aumento de catabolismo ali de proteína e um aumento também, gente, de catabolismo de oxidação de gordura. Por quê? Fisiologicamente, se essa mulher ela vir a engravidar, aquele óvulo for fecundado, o que o nosso corpo faz? Vai catabolizar mais proteína para aqueles aminoácidos ali que estão sendo catabolizados, sendo liberados ali na forma de aminoácido livre, chegue para aquele feto ali se desenvolver, aquele embrião ali se desenvolver. E a oxidação de gordura, ela acontece também, por quê? Porque a mulher, ela vai priorizar a glicose para o embrião. E aí ela usa a gordura como uma fonte de energia para ela. Então é por isso que ocorre, né? É fisiologicamente muito lindo isso. Então é por isso que nesse momento da fase, se a mulher por acaso não engravidar, a gente vai precisar fazer uma dieta mais hiperproteica para ela e priorizar fontes de gordura. Só que, ao mesmo tempo, o nosso limiar ali de estrogênio já não está mais tão alto assim. Então, a nossa força ela vai diminuindo também um pouco, porque a progesterona vai deixar a gente um pouquinho mais lento, né? Então, nesse momento, a gente pensa naquelas mulheres que querem, por exemplo, fazer um processo de emagrecimento. Elas estão oxidando muito melhor ali a gordura, né? Então, a gente vai conseguir, talvez, melhorar o emagrecimento, investir em atividade física, por exemplo, de corrida, numa natação, numa, num spinning, porque isso vai favorecer o que metabolizar melhor essa gordura nessas mulheres, nessa fase aqui folicular. Então, resumidamente, quando a gente pensar numa estratégia nutricional para a mulher e pensar na atividade física que ela esteja fazendo, na fase menstrual, é pensar numa alimentação de dieta anti-inflamatória, antioxidante, por tudo que nós já vimos ali. A gente tem liberação de citocinas de inflamação nesse período. Pensar numa atividade física leve a moderada para ela tentar, pelo menos, manter algo ali, né, se manter ativa durante esse período. Quando a gente entra na fase folicular do pico de estrogênio, a gente já viu ali que são atividades físicas de força, de intensidade, um crossfit, uma musculação, pensar em hipertrofia para ela e pensar nos carboidratos, porque ela vai estar oxidando melhor o carboidrato. Até porque o carboidrato ele é muito bem-vindo nos exercícios de alta intensidade. Quando a gente entra na mulher na fase lútea dela, em que a gente tem lá o aumento da progesterona, a queda do estrogênio, aqui a gente pode priorizar exercícios aeróbicos, né, de reparação ali muscular, porque a gente vai estar oxidando muito melhor o uso da gordura corporal. E pensar também numa dieta mais hiperproteica, porque a oxidação e o catabolismo proteico ele vai estar aumentado. E na fase ali da síndrome pré-menstrual, manter uma atividade moderada, caminhadas, corridas, e já pensando em toda a dieta antioxidante, anti-inflamatória, de estar preparando aquele corpo para a mulher para o ciclo menstrual que vai estar ocorrendo novamente, ok? E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais dos micronutrientes. Então, os micronutrientes eles são importantes para estar auxiliando ali os sintomas da síndrome pré-menstrual, né? Porque a gente já viu que eles são cofatores de neurotransmissores,
eles vão melhorar nosso humor, que vai melhorar não só os neurotransmissores, mas outras vias metabólicas, função mitocondrial, saúde de microbioma, né? E vai auxiliar também na redução ali do processo de inflamação que acontece naturalmente na fase lútea dessa mulher. Aqui eu trouxe para vocês uma revisão da Cochrane, que eles falam, principalmente, que a gente não pode esquecer, gente, a gente já viu, magnésio, vitamina D, vitaminas do complexo B, eu não trouxe antes para vocês, mas o cálcio também ele é bastante interessante. E aí que nesse outro artigo, ele fala que a gente tem de evidência a eficácia não farmacológica nos tratamentos aí da síndrome pré-menstrual, que é o Vitex agnus Castor, que é um fitoterápico, que ele é um fitoterápico, gente, que ajuda muito a fazer regulação nos níveis de hormônios, cálcio. Alguns outros que ele traz para gente, que ele fala assim, que é benéfico, apesar, né, de parecer bastante contraditório na literatura, ou seja, alguns estudos falam que tem efeito, outros estudos falam que não, mas que a gente pode estar pensando em óleo de prímula, em magnésio, vitamina B6, vitamina E, falam em alimentos, né, que são ricos em carboidratos para a gente estar evitando e reduzindo também o consumo de açúcar, álcool, cafeína. Aqui é um artigo que mostra para a gente em relação às vitaminas do complexo B, porque a gente já viu, né, que eles são super importantes, eles enfatizam aqui tiamina, riboflavina, niacina, B6, folato, B12, né, são necessários aí para a síntese dos neurotransmissores. E aqui ele mostra ainda, né, que a ingestão, ó, das vitaminas da tiamina, da B2, a partir de fontes alimentares. Não foi nem, gente, com suplementação, foi alimento. Ele foi inversamente proporcional ao risco dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Então, vale super a pena a gente pensar aí nessa parte ou através da alimentação ou através de uma suplementação complexo B. Magnésio, a gente já falou muito do magnésio aqui na aula, então magnésio é importante, gente, para tudo, alteração de humor, ansiedade, estabilidade, depressão, insônia, enxaqueca, cólica. Eu deixei aqui algumas doses usuais do magnésio, a quantidade máxima que a gente poderia estar utilizando, tá? Mas geralmente 250 miligramas por dia, 500, a gente já tem bons resultados. Aqui é só um estudo, um artigo que eu trouxe para vocês, olha, que mulheres com TPM tinham níveis séricos mais baixos de magnésio, e os estudos que fizeram a sua suplementação foram super eficazes, ó, de utilizar uma quantidade super usual que a gente pode prescrever, 250 miligramas, e fizeram isso por 2 meses. Vitamina B6, ela também é super importante, né, para cofator de neurotransmissores, então vai auxiliar, gente, ó, humor, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, depressão, ajuda em mastalgia, enxaqueca, em cólica. Aqui eu deixei para vocês as doses usuais, dose máxima e mínima da vitamina B6. E aí esse artigo eu achei bem interessante trazer para vocês, porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram ali 132 mulheres que tinham menstruação irregular, que tinham sintomas pré-menstruais, e fizeram 2 grupos. Um grupo isolado que só utilizou vitamina B6 e um grupo de manipulado que tinha vários micronutrientes e ainda a presença de aminoácidos e alguns antioxidantes na sua composição. Então, eles viram aqui nesse resultado que ambos os grupos, tanto a vitamina B6 como quem utilizou o micronutriente, teve uma redução significativa nos sintomas, porém, quem usou todo o manipulado, que tinha lá um complexo B, tinha aminoácidos na sua composição, teve um efeito superior na qualidade de vida do que o grupo só que utilizou a vitamina B6. Em relação ao cálcio, o cálcio, gente, durante o ciclo menstrual, ele tem uma variação muito grande dos seus níveis e dos hormônios que regulam ele também. Então, o que já foi visto dentro da literatura é que os níveis de cálcio na fase folicular e na fase lútea, eles são completamente diferentes daquelas mulheres que têm a síndrome pré-menstrual com as mulheres que não têm síndrome pré-menstrual, que são assintomáticas. E aí eles conseguiram já identificar que as mulheres que têm a síndrome pré-menstrual, elas têm baixos níveis séricos de cálcio. Então, alguns estudos, quando realizam a suplementação de cálcio nessas mulheres que têm deficiência,
melhoram e reduzem esses sintomas da síndrome pré-menstrual. Por exemplo, nesse aqui, eles utilizaram 1.200 miligramas por dia de carbonato de cálcio, viram que reduziu sintomas, né? E aqui eles suplementaram 500 miligramas de cálcio 2 vezes ao dia, então dava aí 1.000 miligramas por dia, reduziu fadiga, alterações de apetite e depressão, tá? Eu só chamo a atenção porque carbonato de cálcio, gente, ele pode dar muita constipação. Então, naquelas pacientes que já tenham constipação, não é a melhor forma de estar fazendo a suplementação de cálcio. Aí a gente pode estar pensando em fazer uma suplementação, de repente, na forma de cálcio quelado, ok? A vitamina D também não pode estar faltando. Lembra, gente? Vitamina D, ele funciona como neuroesteroide, então melhorando essa parte de cognição. Ele melhora a parte de cólica. Lembra? Porque a gente tem vários receptores ali da vitamina D. Regula mecanismo de dor, regula até mesmo retenção de líquido. Então é algo que a gente não pode faltar, é vitamina D. Né? O problema que a gente tem de estudo com síndrome pré-menstrual e vitamina D é aquilo que eu falei para vocês no início da aula, é dosagem, é 25.000, 50.000 unidades internacionais, então, por semana, né, naquelas pacientes. Então, coloca ali o que você pode prescrever, 4.000 I por dia, já ajuda. Ou então, faz uma combinação, conversa com o médico dela, conversa com quem faz o acompanhamento dela, que talvez vai valer a pena. Então, aqui, ó, é uma revisão sistemática, uma meta-análise de estudos que eu já citei para vocês no início da aula, que as dosagens, ó, 25.000, 50.000, né? E reforçando só mais uma vez que o nosso limite, como prescrição, como Nutri, a gente só pode até 4.000 unidades ao dia. E o zinco? Gente, zinco é importante para muita coisa, né? Para ovário, para estresse, para inflamação, o zinco, ele está fortemente relacionado com o nosso sistema reprodutor feminino. E algumas pesquisadores já identificaram que as mulheres que têm síndrome pré-menstrual, elas têm baixos níveis de sérico zinco na fase lútea. Então, talvez a gente pensar numa suplementação de zinco valha a pena, tá? Por que eu falo até de suplementação e não de fontes alimentares? Porque as principais fontes alimentares de zinco, gente, ostra. Quem é que come ostra? Né? São as carnes vermelhas de uma forma geral. E aí, a carne vermelha, a gente não estimula a mulher a consumir todos os dias carnes vermelhas. Pelo contrário, a gente bota lá de 2, 3 vezes, até porque a gente sabe que ali tem um processo inflamatório ali envolvendo, né? Mulheres que têm endometriose, a gente tem estudos que falam que o consumo exacerbado de carne vermelha tem relação, associação positiva com mulheres que têm endometriose. Então, o zinco, de uma forma geral, eu falo para a gente pensar numa suplementação para a gente fazer esse controle de sintomatologia. E a gente já indo aqui para a nossa parte final. Aqui são 2 estudos que eu trouxe para fazer meio que um resumão aí para vocês. Então, eles associam mulheres que são fumantes ao maior risco aumentado de terem sintomas comportamentais e psicológicos, que a alta ingestão de alimentos calóricos, gordura, açúcar, sal, alimentos ultraprocessados que a gente encontra e que as mulheres consomem bastante, né? Tem uma associação aumentada com o risco de sintoma físico nas mulheres, e quem consome fruta diminui sintoma comportamental. Por quê, gente? Fruta é fonte de quê? Micronutrientes. Micronutrientes são importantes como cofatores ali no processo de síntese dos nossos neurotransmissores, né? Então, a gente viu que os neurotransmissores estão correlacionados com os sintomas ali psicológicos e comportamentais. Então, é importante fazer essa inclusão, né? E aqui mostra um estudo que o consumo diário de grãos integrais no lugar, né, de grãos refinados pode contribuir para a melhora também dos sintomas de síndrome pré-menstrual, porque, gente, grãos integrais, fontes de micronutrientes, que são super importantes e muito bem-vindos aí na síndrome pré-menstrual dessas mulheres. Então, o que que a gente deve priorizar na dieta para síndrome pré-menstrual? É dieta anti-inflamatória e dieta antioxidante, porque a gente viu que ele tem um processo inflamatório envolvido, liberação de citocinas, liberação de prostaglandinas, pensar em compostos fenólicos, porque vai ter essa ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Pensar ali
naquela dieta mediterrânea para aquela mulher, pensar em proteínas de alto valor biológico, principalmente na fase lútea, em que a gente vai estar tendo uma maior oxidação dessas proteínas. Pensar em fibras, porque as fibras vão ajudar o intestino, as fibras vão ter ação, algumas fibras vão ter ação ali prebióticas também, né? Pensar em gorduras boas, principalmente na fase lútea, porque a gente vai ter tendo uma maior oxidação de gordura e não coloquei aqui, mas a gente também pensar no equilíbrio aí em relação a carboidratos, de talvez fazer uma dieta mais low carb para essa mulher e pensar em carboidratos de baixo índice a médio índice glicêmico, né? De ter uma preparação ali de carga glicêmica moderada para essas pacientes, né? E pensar em todos os micronutrientes que a gente, que a gente conversou aí ao longo da aula. E o que eu quero deixar de recado aqui para vocês nessa aula? Que como nutricionista, o nosso papel ele vai muito além da ciência. E quando a gente atende uma paciente, independente se ela tem síndrome pré-menstrual ou não, mas que a gente tenha um carinho especial para aquelas mulheres que tenham a síndrome pré-menstrual, que tem uma sintomatologia muito intensa. A gente precisa ter empatia, a gente precisa se conectar com ela, a gente precisa ter uma ausculta muito ativa e sinalizar para aquela mulher e ajudar aquela mulher a ela se reconectar com ela mesma, a ela poder olhar para aqueles sintomas que ela tem e ela conseguir identificar qual é a fase do ciclo menstrual que ela está, porque isso vai ajudar muito ela, né? Porque às vezes ela vai falar assim, eu não estou conseguindo treinar. E a gente viu que o ciclo menstrual, ele vai mudar muita coisa ali, às vezes no treino, às vezes no tipo de alimentação que a gente precisa priorizar para ela. O tipo de macronutriente vai estar influenciando ali. Então, a gente entender as fases do ciclo menstrual, do ciclo feminino, isso, gente, é respeitar a singularidade, é a gente respeitar a individualidade, a vitalidade de cada mulher que passa pela gente dentro do nosso consultório. É a gente conseguir, como nutricionista, oferecer o cuidado que aquela mulher ali ela merece durante a sua fase, porque nós somos sim mulheres de fases e a gente precisa ter esse olhar diferenciado para ela e ajudar a ela a se entender. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Estou lá no grupo, se vocês precisarem de qualquer ajuda, de qualquer auxílio, para poder tirar as dúvidas de vocês. Um grande beijo e até mais!